Boa noite. Você tem dificuldade para dormir? Dorme pouco? Rola de um lado, de outro da cama e acaba ficando acordado a noite toda? Costuma comer antes de ir para a cama, como, por exemplo, chocolate ou até mesmo tomar um pouco de café? Você pode estar sofrendo de insônia, um problema de saúde que afeta milhares de pessoas. Um dos motivos que leva à insônia é o estresse e os problemas do dia a dia. O que fazer e as recomendações vamos discutir no ponto de vista de hoje. Mas antes, em pauta, um problema que é mesmo para tirar o sono de muita gente. Quanto custa um carro no Brasil? Porque ele é o carro mais caro do mundo. Você sabe quais são os custos que estão embutidos no valor final? Vale aproveitar a redução do IPI para comprar um carro novo? Quem vai responder todas essas perguntas é o economista Alexandre Jatobá, nosso convidado de hoje. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Olha, a revista americana Forbes divulgou neste mês que o carro brasileiro é o carro mais caro do mundo, né? Existem uma infinidade de custos. Na realidade, que custos são esses e por que a gente está pagando carro para andar, para ter um certo conforto? Veja bem, essa questão é realmente bem ampla, né? Há vários, vamos chamar assim, de vilões para essa história do carro do brasileiro ser o mais caro ou um dos mais caros do mundo. Vamos primeiro para os vilões tradicionais, né? Um deles é a carga tributária. Efetivamente, nós pagamos muito imposto sobre os veículos. A carga tributária varia entre 27% e 36% do valor do carro. É uma carga muito alta se comparada a vários países. Para citar como dois exemplos específicos, a França, a carga tributária é de 20%. Nos Estados Unidos chega a 7%, 8%, 9% de carga tributária. Então, um dos vilões é a carga tributária. Isso é de fato. Um outro é o custo chamado custo Brasil. A infraestrutura precária também faz com que os custos, por exemplo, de frete aumentem um pouco mais. Um outro que a gente pode enumerar é o custo do trabalhador. Os encargos sociais também são altos e termina encarecendo o custo de produção. Mas isso não explica totalmente o fato do carro brasileiro ser mais caro. Há também um aquecimento na demanda, o que fez com que as montadoras se aproveitassem desse momento, digamos assim, positivo da economia brasileira e aumentasse o valor do carro. Então há uma margem de lucro das montadoras maior aqui no Brasil do que em outros lugares. Hoje, essa margem de lucro das montadoras, fala-se que pode chegar até 30%. É esse o valor? Veja, oficialmente eles nunca dizem isso, né? Dizem que varia entre 5% e 10%, um pouco mais de 10%. Mas se a gente olhar direitinho as contas, é isso aí. Eu tomo como exemplo um carro sedã luxo, que é fabricado aqui no Brasil. Esse mesmo carro é vendido aqui no Brasil por 53, 54 mil reais, o preço atual. E no México, esse mesmo carro produzido no Brasil é vendido por um pouco menos de 30 mil reais, 28.800 reais. Ou seja, quase que um pouquinho mais do que a metade. Pois é. Mesmo se a gente retira a carga tributária, a diferença fica muito grande. Então, o que acontece é que as montadoras estão tendo lucros, sim, extraordinários aqui no Brasil. O fato do carro trazer um status a quem o possui também ajuda muito. Você ter um bom carro, um carro novo, traz status, traz satisfação aos consumidores. E essas montadoras aproveitam bem e, com isso, elevam o preço dos veículos. Agora, veja só, você citou um exemplo de um carro que é brasileiro, que é fabricado aqui no Brasil, aqui é vendido por 54, 55 mil reais, e no México é vendido por quase 30 mil. Isso. Daqui para o México, ele tem o frete, que é muito mais caro, por exemplo, de um carro que vem do sul do país aqui para o Nordeste. E mesmo assim, a gente paga muito mais caro. Na realidade, os empresários, os montadores estariam se aproveitando da cultura do brasileiro, de que você precisa ter um carro para ter status. Exatamente. No mundo todo é assim, O carro sempre traz status à população, mas no Brasil especificamente, o crescimento da classe média, a ampliação do crédito, fez com que ter um carro bom, um carro zero, desse um status ainda maior. Se o brasileiro já tem paixão por carro, agora essa paixão está mais aflorada porque ele está mais acessível. Então, um outro fator que tem provocado esse preço tão alto do veículo brasileiro é isso. É a demanda muito aquecida, é fácil acessar o crédito para se ter um carro, e com isso as montadoras ou aumentam o valor do carro ou simplesmente não baixam o valor, dado que é sabido que a indústria brasileira tem reduzido custos, tem tido ganho de produtividade, reduz um pouco o custo, mas essa redução de custo não está significando redução de preço, porque a demanda está muito aquecida.
Agora, por exemplo, o governo, o mês passado, anunciou que, pelo menos para as indústrias, ele iria reduzir, ia haver uma redução na taxa de energia elétrica, né? E aí as montadoras também seriam beneficiadas por isso. Quer dizer, essa redução que as montadoras ganham não está e não deverá ser refletido no preço do carro. O governo tem que agir bem. Ele está fazendo, ele toma as ações que são necessárias para diminuir o que eu chamei há pouco de custo Brasil. Então ele tem que pedir, tem que exigir de quem está sendo beneficiado a contrapartida. Ora, se eu estou propiciando uma redução de custo de produção, por que não passar para o consumidor final? Por que não, aproveitando-se do momento de crescimento da economia, manter o preço para ter lucros maiores? Então cabe ao governo, sim, tomar medidas e, ao mesmo tempo, agir. Chegar para o setor e dizer, olha, eu estou vendo que eu estou fazendo a minha parte, você precisa fazer a sua. Senão a gente vai ter que mudar a relação nesse jogo. Quer dizer, a pressão tem que ser feita em cima do governo federal para reduzir essa carga tributária. Exatamente. Veja, o problema da carga tributária, o governo fez agora há pouco a redução do IPI, é o que a gente chama de uma medida pontual, né? Deve-se fazer uma ampla revisão na carga tributária para que, reduzindo os impostos de forma geral para toda a indústria, para todo setor econômico, para toda a economia, isso traga um benefício de mais de médio e longo prazo. Essas ações agora do governo são importantes, são ações chamadas anticrise, né, para tentar acelerar um pouco a economia, mas são pontuais e elas terminam ajudando alguns setores específicos. Então o importante é que se faça uma ampla reforma para baixar a carga tributária, baixar o preço dos produtos e assim, no caso dos carros, não ter essa diferença tão gritante que existe entre o carro brasileiro vendido no Brasil e o carro brasileiro vendido lá fora. A carga tributária no Brasil chega o quê? 26, 24, 27, até 30%? De 27% a 36%. 36%. Na Europa e nos Estados Unidos chega você quanto? tem, a França, por exemplo, é algo em torno de 20%, na Alemanha, 11%. A gente vai aqui no vizinho, no México, salvo engano, entre 13% e 15%. Então a carga tributária sobre a produção de veículos é menor em boa parte dos países do que aqui no Brasil. Realmente dá para se melhorar um pouco isso aí. Agora, com um carro fabricado no Brasil, que no México, ou no Chile, ou até mesmo na Argentina, que é vendido pela metade, digamos assim, do preço, vale a pena a gente sair daqui para ir comprar o carro brasileiro lá e trazer para o Brasil? Não que você vai ter primeiro o custo de locamento para fazer a negociação, e na hora que você entrar no Brasil com esse produto, você vai ter os custos aduaneiros, né, de importação, que vai terminar não compensando São muito mais impostos, mais taxas. Exatamente. E vai ficar o mesmo preço que tem aqui. Exatamente. E essa diferença que eu falei agora há pouco, ela ocorre não só nos carros de luxo, que eu falei carro de luxo, mas carros básicos também. Tem outro veículo, também brasileiro, feito aqui, popular, que, tirando todos os impostos, ele é vendido por R$26 mil aqui no Brasil, fora os impostos. E na Argentina, por exemplo, o mesmo carro produzido no Brasil, vendido por 21, 22 mil. Então há uma diferença também que vai que são de alguns toda a carros cadeia. populares. Exatamente. Essa diferença de ter o preço do carro brasileiro maior do que lá fora, ele ocorre em todas as categorias, não é só para luxo, não. Então, quer dizer, o consumidor, quem está querendo comprar um carro novo, quem está querendo trocar o carro, né, dar de presente um carro para o filho, enfim, ele tem que aproveitar esses momentos quando o governo reduz, por exemplo, o IPI, que é o único imposto, a única taxa que ele tem reduzido. Exatamente. Veja, se há uma necessidade da compra, se há disponibilidade dos recursos para comprar, sim. Obviamente que daqui a cerca de 10 dias, quando acabar o incentivo do IPI, esses carros vão estar, em média, todos eles vão estar mais caros. Então é bom aproveitar esse momento. Agora, o mais importante que o consumidor, que o cidadão deve pensar na hora de comprar um carro é se esse carro vai caber no orçamento dele. Você tem as parcelas de financiamento. E se há real necessidade. E se há real necessidade, perfeito. Por exemplo, assim, eu li essa semana nos noticiários, eu vi nos noticiários, nessa corrida para você comprar um carro e aproveitar a redução do IPI, um consumidor que tinha andado em várias concessionárias não achou o carro popular de 3 portas que ele queria. Aí, quando chegou na concessionária, só tinha um último carro, que era o que ele queria popular, mas de 5 portas. Ele pegou e comprou. Pois é, ou seja, ele não fez economia nenhuma. Ele não queria um de 3, que seria mais barato. Exatamente. Ele terminou comprando um mais caro, né, que seria, vamos dizer assim, equivalente ao preço que ele pagaria sem o IPI, aí teve bem. Então, ele criou uma necessidade nova. Né? Obviamente que se ele deixasse para depois de IPI, ele conseguiria esse carro de 3 portas ao preço que ele conseguiu com 5 portas. Então, do ponto de vista de economia, ele não economizou nada, teve um carro um pouquinho melhor. Isso aí
digamos assim, de certa forma foi até positivo ele ter feito isso. Agora tem que ter muito cuidado, é como você falou agora há pouco, é comprar se for realmente necessário. E mais importante que necessário é um conceito muito subjetivo, é se cabe no bolso. Tem que lembrar o consumidor que você vai comprar o veículo, vai pagar a parcela dele se for financiado, mas não é só isso. Você tem combustível, seguro, manutenção. Então é um custo bem razoável, então é bom medir bem na hora de fazer a compra. E se você ficou triste com o valor do carro que todos nós brasileiros pagamos, não saia daí. Depois do intervalo, um especialista em sono vai nos ensinar a ter uma noite tranquila, sem o fantasma da insônia. Não saia daí, eu volto já. E neste bloco do programa vamos falar de insônia. Não existe nada melhor que depois de um dia de trabalho, chegar em casa, tomar um banho e dormir para repor as energias. Só que milhares de pessoas no Brasil estão longe de conseguir uma boa noite de sono. Murilo Guimarães, que é especialista em distúrbio do sono, vai explicar para a gente por que tantas pessoas sofrem de insônia. Boa noite, doutor Murilo. Boa noite, Helena. E eu queria que o senhor logo começasse explicando primeiro o seguinte: insônia é uma doença ou não? Sim, insônia é classificada pela Organização Mundial de Saúde e por entidades médicas como uma doença porque ela afeta, não é só uma questão circunstancial de prejudicar seu sono, ela afeta a saúde da pessoa. As pessoas que sofrem continuamente, repetidas noites de insônia, elas têm várias manifestações negativas sobre o seu corpo. Não é só uma questão de que é bom dormir mal e tal. Então é uma doença sim. Agora, a insônia, a gente pode dizer o seguinte, que a insônia, quando que a pessoa, na realidade, ela pode se dizer que ela sofre de insônia? A pessoa passa uma noite sem dormir, ela já está sofrendo de insônia ou ela precisa ficar uma boa temporada sem conseguir dormir? Como qualquer doença, as doenças elas podem ser agudas, né, ou podem ser crônicas. Nós até classificamos as doenças agudas em agudas ou semi-agudas. Se você dorme mal uma noite ou duas ou três, por alguma coisa circunstancial, não se classifica isso de forma nenhuma como uma pessoa sendo portadora de insônia. A insônia ela pode ter um fator momentâneo, por exemplo, você junto à tua casa, começou no fim de semana a ter uma banda tocando um som alto, você não consegue dormir, isso é insônia, por uma circunstância ambiental e não por um problema seu, mas nós não podemos classificar isso de forma nenhuma como doença. Como também se você tem uma preocupação por um fator específico durante alguns poucos dias, isso é uma insônia transitória, né? Mas algumas pessoas sofrem de insônia, aí, na grande maioria dos casos, por conta de um padrão de personalidade. Pessoas, por exemplo, muito tensas, pessoas ansiosas, muitas dessas pessoas têm dificuldade de conciliar e manter o sono. Então, são pessoas portadoras de insônia crônica. E aí você não tem muito como fazer uma classificação, bom, depois de tantos dias é insônia crônica ou não. É muito mais por você procurar pesquisar se a pessoa sofre de insônia por uma circunstância. Ou se é um problema de saúde. Isso, um parente meu está muito doente. Durante uma semana ele está muito doente, durante uma semana eu estou muito preocupado e durmo mal. Depois passou, acabou. Não é? Se, por outro lado, não tem uma causa muito clara e específica, e a pessoa padece de insônia todos os dias ou muitos dias, a gente não diz que a pessoa padece de insônia apenas se ele não dorme bem toda noite. Ele pode até ter algumas noites boas, mas se ele cronicamente tem muitas noites de insônia, ele é considerado insônia. Agora, o que causa a insônia? A gente já viu que é o seguinte, uma preocupação, um problema que está lhe afligindo, ou seja, um parente, alguém doente na família, isso, o que lhe preocupa pode causar insônia. Mas o que mais leva uma pessoa a não conseguir dormir? Nós primeiro classificamos a insônia por fatores intrínsecos, ou seja, interiores seus, a sua pessoa, ou fatores extrínsecos ou externos. Eu dei um exemplo, você
está num local com um som muito alto, isso é um fator externo que não permite que você durma. Você foi dormir num outro lugar que não é o seu e tem uma luminosidade intensa, não permite que você durma. Enfim, são fatores externos que prejudicam o seu sono. Né? E existem os intrínsecos. Vamos nos ater aos intrínsecos, que são os mais importantes aí no caso. Os intrínsecos, repito, tem muito a ver com a personalidade das pessoas. Né? A personalidade da pessoa que é ansiosa, que é tensa, aquela que não consegue deixar o problema ou o trabalho 2 horas antes de ir para a cama, e leva as coisas para a cama e que, consequentemente, não consegue dormir. Existem as insônias por hábitos inadequados. Então, se a pessoa tem por hábito comer às 11 horas da noite e dormir, ele vai ter um problema, que é um problema relacionado ao hábito de sono. Exercício muito tarde da noite, idem. Então, existem coisas relacionadas ao hábito. E existe uma terceira classe de pessoas com problemas intrínsecos, mas que estão aí ligados a outras patologias do sono, que terminam gerando insônia. Talvez a gente possa desenvolver um pouco mais esse exemplo que eu vou dar, que é a apneia do sono, por exemplo. A apneia do sono é uma doença do sono específica que, como prejudica seu sono, ela termina lhe causando insônia. E aí é uma insônia causada por uma outra patologia. Uma outra doença. Uma outra doença. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, por exemplo, geralmente têm dificuldade de dormir. Pessoas que têm asma podem ter insônia porque tem asma de noite. Você tem uma tosse, ou você tem uma dor articular, uma dor na coluna. Tudo isso é fator de insônia, mas causado por outras patologias. Doutor Murilo, nosso tempo aqui passa muito rápido, mas eu não queria encerrar essa nossa conversa se o senhor não desse aí uma última dica para as pessoas e esclarecesse. Quem sofre de insônia tem cura? Precisa tomar remédio ou basta seguir as recomendações que o senhor fez? Não, precisa sim. A gente, em primeiro lugar, precisa saber por que a pessoa tem insônia. Por exemplo, nós trabalhamos com insônia lá no Hospital Memorial São José e nós somos frequentemente procurados por pessoas que mal sabem que tem uma doença por trás da insônia dela. E isso a gente só vai saber pesquisando. Né? Existem doenças, como a gente já falou, muitas outras que são imperceptíveis ao cidadão. Por exemplo, tem um distúrbio de uma glândula tipo uma tireoide que pode prejudicar seu sono. Então, você tem que procurar o médico para fazer análise do teu problema. O primeiro médico a procurar é um clínico geral? Eu diria que hoje você tem especialistas em distúrbio do sono. Ele vai saber focar melhor. E você tem, por exemplo, a análise do seu sono através de um exame chamado polissonografia. Então, a polissonografia é um exame que você dorme numa clínica e que vai detectar se você tem doenças do sono específicas causadoras de insônia. Então, uma vez detectado claramente o fator que leva à insônia, aí você vai ter sempre um tratamento. Nem que esse tratamento seja administrado, por exemplo, através de um psiquiatra que vai tratar o seu padrão de personalidade, haverá sempre um tratamento para a sua insônia. Você tem que procurar saber quem causa ela. Ou seja, o que causa ela. O que causa. Tem solução. Tem solução, com certeza. Ok, doutor Murilo, eu agradeço muito a participação do senhor no programa. Espero que o senhor possa voltar aqui outras vezes, porque esses assuntos do distúrbio do sono são muito interessantes e muita gente tem problema para conseguir dormir. Eu é que agradeço, Eliane, ter a oportunidade aqui de esclarecer algumas coisas sobre doenças, né, sobre patologias que a sociedade enfrenta. Ok, muito obrigada. E se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar www.facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma boa noite, um excelente domingo e até o próximo sábado.